Oi, Cris, boa tarde. Tá me ouvindo bem? Oi, Gabriel. Tudo bem? Tá me ouvindo bem, Gabriel? Lilian, saudade de você. Quanto tempo, hein? Ótimo. Vamos esperar mais um pouquinho? E aí, contem pra mim, como é que vocês estão aí nessa quarentena? Que bom, Cris. Tudo bem, Lilian? Como é que você tá? Como é que está sua mãe? Gabriel com seus dotes culinários. Muito bem. Eu cheguei agora há pouco da clínica, Gabriel. Hoje eu fiz um isolamento modificado, depois eu vou te mandar foto. Ficou show de bola. Uma paciente quebrou o premolar, um dente bem aqui, né? Na área do sorriso. Fiz um isolamento modificado nela para poder acessar o dente. Ficou ótimo. Foi tudo ótimo. Que bom, Cris. É bom ter vocês aqui comigo. Hoje eu vou falar de um assunto que eu gosto bastante de falar e que é sobre bochechos. Existem muitos mitos aí em relação a esse assunto, muita coisa, muitos conceitos errados, na minha opinião, e também, não só na minha opinião, né? Eu estudo para dizer que são conceitos errados, né? Oi, Lilian, beijo! E esse assunto eu gosto bastante. Inclusive, se vocês. É... Ai, Lilian, desculpa, eu também não sabia disso, Lilian. Meus sentimentos, tá? Já também um tempão que a gente não se falava, né? Bem, essa questão dos bochechos é um assunto que eu gosto muito de falar, porque é uma questão, são perguntas frequentes que eu recebo na minha clínica. E é bochecho? Eu posso fazer bochecho? Eu posso continuar? Muitas vezes o paciente já chega na clínica já utilizando o bochecho e fica muito difícil quando você vai contra uma mídia toda poderosa, né, que faz o paciente acreditar de que o bochecho alcança os locais onde a escova não alcança, que o bochecho elimina mau hálito, enfim, uma série de posicionamentos, né, que totalmente equivocados, né, da mídia. Mas as indústrias, na verdade, elas querem vender o bochecho, elas não estão preocupadas se esse bochecho realmente você usando diariamente vai te fazer mal ou se vai funcionar, enfim. Eu, particularmente, eu indico muito pouco bochecho e quando eu indico é por um tempo muito curto, um período curto de tempo, tá? Bem, vamos falar, vamos raciocinando juntos aqui em relação aos bochechos e aí depois do que eu falar, vocês vão me dizer o que vocês acham, se vocês usam ou não bochecho diariamente, se é bom ou ruim. Coloca aí nos comentários se vocês utilizam bochecho diário, algum de vocês aí utiliza todo dia bochecho? Me fala aí, se alguém aqui utiliza. Primeira coisa, né? O Brasil é um dos países que mais consome, é o segundo país que mais consome colutórios, antissépticos. E se realmente o antisséptico fizesse tudo aquilo que ele promete, tá? Vocês acham que mais de 80% da população estariam com doença periodontal, estariam com cárie?
Segundo o Ministério da Saúde, no último levantamento que eles fizeram, já tem um tempinho, 2013, mas eu tenho certeza que não mudou esse quadro, que pode até ter piorado essa porcentagem. No estudo eles levantaram que 87% da população tem doença de gengiva, né? Então, assim, com essa alta incidência de cárie que nós temos no país ainda, com essa alta incidência de doença de gengiva, vocês acham que se o bochecho fosse realmente funcionasse, se nós somos um dos países que mais consome, vocês acham que as pessoas estariam com tanta doença na boca? Né? Será? O bochecho fala também que ele mata 99,9% das bactérias, correto? Eles falam isso nas propagandas. Bem, existe na nossa boca uma flora bacteriana natural, né? Todos nós temos. E existem bactérias boas também, não só bactérias ruins. Quando você utiliza antisséptico diariamente, o que acontece? Você está eliminando as bactérias boas também. Você está alterando sua flora bacteriana. Por quê? 0,01% das bactérias são resistentes, correto? E essas bactérias elas vão proliferar, elas vão aumentar de número. E, consequentemente, com o passar do tempo, utilizando todos os dias, o que você vai ter? Você vai ter uma piora da sua saúde bucal em vez de melhorar. Então, tem até algumas propagandas de algumas empresas que falam assim, que o dentista, né? O dentista recomenda, todo dentista recomenda esse bochecho, todo dentista recomenda tal produto. Bem, em relação ao bochecho, eu não recomendo, eu recomendo em situações bem específicas. Vamos raciocinar também com a gente sobre outro aspecto. No nosso corpo existem mais bactérias do que células, certo? Nós temos muitas bactérias no corpo todo. Quando você vai lavar seu cabelo, você lava com shampoo normal ou você utiliza um antisséptico Super Power que vai eliminar todas as bactérias do seu couro cabeludo? Hein? Existe algum shampoo com antisséptico para você limpar o couro cabeludo? Você quer remover as bactérias do seu couro cabeludo? Não, você quer somente fazer uma limpeza, né? Tirar aquele resíduo, aquela oleosidade. Você não quer acabar com as bactérias do seu couro cabeludo, correto? Quando você, por exemplo, toma banho e você usa um sabonete também com antisséptico? Você usa? Você quer eliminar as bactérias todas que ficam na superfície da sua pele? Você quer fazer isso? Claro que não. Você não vai fazer isso. Se você fizer isso, você vai ter problemas, né? Então, por que achar que um bochecho para a boca é coisa boa? Você, quando lava a cabeça, você faz uma remoção mecânica. Você utiliza o shampoo, que é a astringente, que ajuda, e você está fazendo uma remoção mecânica lá, lavando o cabelo. Quando você está se ensaboando, né, você está lavando o corpo, você está removendo, né, aquela sujeira, sei lá, que fica, oleosidade na pele, suor, mas você está fazendo também um movimento mecânico para fazer a limpeza, né? Então, o que eu quero que vocês entendam, que o bochecho, se você faz uma correta higiene bucal, se você utiliza o fio dental, a escova de dente, o limpador de língua, ele, na maioria dos casos, ele é desnecessário. Ele não é necessário. Eu estou formada há 32 anos e eu não indico bochecho diário para os meus pacientes. Como eu falei, eu indico em momentos específicos que eu vou falar com vocês sobre isso ainda, né, ainda durante a live. E eu tenho pacientes, e não são poucos, que têm saúde bucal, né? Que têm mais de 20 anos sem doença na boca, sem a utilização de bochechos. Porque o que remove a placa bacteriana, e vocês têm que colocar isso na cabeça, é a ação mecânica do fio dental, da escova e do limpador de língua. É isso que faz você ter saúde bucal, sabe? Inclusive eu entrei num site aí de um desses produtos aí, dessas empresas aí de produtos de higiene bucal, que fala assim, que o bochecho, ele alcança as áreas onde a escova e o fio não alcança. Bem, esse conceito já está totalmente furado. Por quê? Porque o antisséptico, ele não atua na placa já formada, ele só atua na placa desorganizada, pelo menos desorganizada, quando você vai lá com a escova. Se você tem uma placa ali, você tem um acúmulo de bactérias em determinado local que você não foi com a escova e com o fio dental, o antisséptico ele não vai ter uma atuação ali. Então, esse conceito de dizer que
o bochecho ele vai nos locais em que você não alcança, gente, isso aí tá errado. Esse conceito está totalmente errado, sabe? Então, infelizmente, algumas empresas fazem um desserviço, digamos assim, à população. Porque, na verdade, eles estão interessados em vender o produto. Imagina, se o Brasil é um dos países que mais consome bochechos, né, antissépticos, imagina a grana que o que eles ganham com isso. Muita coisa. Então, eles não estão preocupados também com a nossa saúde. A verdade é essa. É que nem quando uma indústria de pasta de dente, uma empresa, te coloca para você usar, te indica você utilizar a pasta de dente numa quantidade superior àquela que você necessita. Pelo contrário, em vez de ajudar, vai te atrapalhar, porque muita pasta de dente, você não vai fazer uma correta higiene, você vai ficar com aquela sensação de boca limpa e não vai resolver nada. Quer dizer, você não vai ter saúde bucal. Então, vocês têm que tomar cuidado quando vocês veem essas propagandas, né, da mídia, dessas empresas, porque nem tudo que elas falam é lei. Agora, o mais complicado é quando alguns colegas, claro que eu não falo de todos os colegas, né? Mas alguns colegas se prestam sem pesquisar, sem estudar, a indicar bochechos diários para os seus pacientes. Isso é que é o mais triste, né? Recentemente chegou um paciente na minha clínica, né, de emergência, e na anamnese eu sempre pergunto se o paciente utiliza bochecho diário, eu sempre faço essa pergunta. E ele estava utilizando o Listerine, né, o de óleos essenciais, todos os dias. 3 vezes por dia, gente. Bem, primeiro que o Listerine ele contém álcool. Já existe inclusive sem álcool, mas o que as pessoas mais gostam é o com álcool, aquele que arde mesmo, que acha que na hora que está ardendo, você está fazendo bochecho, que está limpando alguma coisa. Dá uma sensação de boca limpa. Tudo balela, tudo engodo, né? Aí tá lá, faz aquele bochecho. Esse paciente que faz bochecho com Listerine com álcool 3 vezes ao dia é fumante. Você imagina, o álcool ele já está comprovado, ele é carcinogênico, certo? O paciente é fumante. Então, o dentista que indicou ele um bochecho diário com Listerine cometeu um equívoco tremendo, porque o paciente já é fumante, ele já tem uma questão aí, quer dizer, que o cigarro ele é carcinogênico, a gente sabe disso. Mesma coisa se um paciente que tem o hábito de beber diariamente, que é alcoólatra, ele começa a fazer bochechos com álcool, quer dizer, além do álcool que ele consome, ele ainda faz o bochecho com álcool, né, com esse bochecho que tem álcool. Então, assim, bochecho com álcool nem pensar, né, em nenhuma situação. Eu não indico, contraindico totalmente. Existe até um estudo, né, mostrando que eu vou falar, não vou falar a marca, daqui a pouco vão me processar, né? Não sei se vão me processar, mas eu não estou falando mentira. Mas esse com óleos essenciais que tem álcool, falando que esses bochechos eles combatem o mau hálito. Olha só, combate o mau hálito. Então você bochecha com aquilo e você não tem mais mau hálito. Bem, totalmente ao contrário disso. Se você começa a fazer bochecho com um antisséptico que contém álcool, o que vai acontecer? O álcool ele resseca, ele provoca um ressecamento na boca. Quando você tem um ressecamento na boca, o que acontece? Você tem mais formação de saburra lingual, que é aquela placa que fica na língua. Quando você fala em mau hálito, 90% é boca. Quando você olha na boca, 90% é saburra lingual, é placa na língua que provoca o mau hálito, porque essa placa ela libera odor de enxofre. Então você utiliza um bochecho que promete acabar com o mau hálito, mas que piora o seu mau hálito, é complicado, gente. É muito complicado isso. Bem, se quiserem me processar, fazer o quê? Né? Eu já falei o nome do produto, né? Fazer o quê? Mas não estou falando mentira, estou falando o que é verdade. Então, agora já falei e vou gravar essa live aqui e vou botar no meu canal do YouTube também. Vou botar lá no canal do YouTube. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado nessa questão. E os dentistas, meus colegas, eles têm que estudar um pouco mais sobre isso. Porque é claro, óbvio, que existem alguns antissépticos que existem indicação, tá?
Por exemplo, a clorexidina 0,12%. A clorexidina, ela é muito utilizada no pré-operatório e no pós-operatório, principalmente no pós-operatório, quando o paciente ele não tem como fazer uma higiene caprichada, como ele faz todos os dias, porque aquela área ali está ferida, né? Está sensível, então ele não consegue fazer a escovação com vigor, que é o correto. Só que é uma coisa que eu falo para o meu paciente, não adianta você fazer bochecho e não escovar dente nessa região. Você tem que pelo menos ir com uma escova bem macia, fazer a sua higiene na região da cirurgia com bastante critério, bastante cuidado, né? Fazer uma certa higiene, para daí fazer o bochecho, porque o bochecho ele não atua na placa formada. A placa que está formada, o bochecho ele não vai atuar, ele só atua na placa desorganizada. Então, quando você faz uma manipulação no local, mesmo que de leve, você desorganiza ali aquela placa, é que o bochecho vai atuar. Só que ele utiliza esse bochecho por no máximo 2 semanas, tá? A clorexidina 0,12%, ela com o tempo, além dela poder alterar a flora bacteriana, né, da nossa boca, a flora natural e assim acontecer um desequilíbrio, ela também, com o tempo, ela mancha os dentes, a pessoa fica sem paladar, então ela tem alguns efeitos colaterais muito ruins, mas é o melhor bochecho que nós temos atualmente, antisséptico, é esse, a base de clorexidina 0,12%. Só que ele tem efeitos colaterais muito ruins, então ela só pode ser prescrita pelo dentista. Inclusive, uma coisa que eu acho que seria o correto é o bochecho na farmácia, o antisséptico, só ser vendido com receita médica, com receita do dentista. Aí você pode perguntar assim, mas o bochecho a gente não ingere como antibiótico, né? Porque o antibiótico você não ingere como antibiótico, o bochecho é tópico. Mas o que você me diz, por exemplo, de um spray à base de rifocina que tem um componente antibiótico e que tem que ser com receita? Ou uma pomada que você sabe que tem antibiótico e que você não consegue mais comprar sem receita? Por que o bochecho, que não deixa de ser um antibiótico, né, porque mata bactérias também, por que ele não tem a receita? Por que não se exige a receita? Sabe? É um questionamento que a gente tem que fazer. Então, o certo seria esse, seria o paciente chegar na farmácia com a receita do dentista. E na receita tem que estar assim, utilizar por tantos dias, que em média, são 2 semanas, tá? Qualquer bochecho, em média, no máximo 2 semanas para você utilizar, que é o tempo mais seguro, digamos assim. Mais que isso, gente, não tem necessidade. O bochecho, ele serve como uma muleta só por um determinado período, depois você não precisa mais dele. O que você precisa é escovar dente, passar fio dental todo dia e limpar a língua. Agora, a pessoa não quer usar o fio dental porque tem preguiça, né? A pessoa tem preguiça do fio dental e aí quer fazer bochecho achando que está resolvendo o problema. O que vai acontecer? Vai se dar mal. Vai se dar mal. Pode demorar. Você pode começar aí ficar, sei lá, quando você tá com uns 30 anos, digamos, agora, 40 anos, 50 anos, não está usando fio dental. Tenho preguiça, só uso de vez em quando, só uso quando vou à churrascaria, né? Eu já tive essa resposta. Doutora, eu só uso quando vou à churrascaria. Deixa eu falar aqui com o pessoal que está aqui, peraí. Glauber, beijo para você. Anselmo, querido, que saudade. Muito bom ter você aqui. Lu, deixa eu ver quem mais está aqui. Joatan, beijo, Adriana. É que eu fico olhando para a câmera e não consigo ver vocês. Mitzi, Jane, beijão para você. Margarida, só gente querida. Daniele, gente, só gente querida aqui. Gustavo, muito, poxa, gratidão. Laís, um beijo grande. Ana Cláudia, Marcos, beijo para vocês todos. Beijo para vocês todos. Muito bom ter vocês aqui comigo, né? Então, assim, vamos voltar, então, vocês entenderam a situação? Então, assim, não se deixem levar pela mídia,
Se o dentista também te receitar bochecho diário, você questiona seu dentista. Por que bochecho diário? Por que eu preciso de bochecho diário? Sabe? Não é correto isso, gente, não é. O problema é que muitas vezes o dentista, ele mesmo, ele faz bochecho diário. É inacreditável, né? Mas falta ainda alguns colegas, falta o quê? Pegar artigos científicos, estudar a fundo, né? Saber os componentes de cada bochecho, é que nem pasta de dente. A pasta de dente não pode ser a mesma utilizada por todos os pacientes, né? A pasta de dente é um coadjuvante. A verdade é essa, assim, ela não é a atriz principal, né? A atriz principal e o ator principal é a escova e o fio dental. Mas mesmo sendo coadjuvante, se você utiliza uma pasta de dente com componente que vai, por exemplo, agredir seu esmalte dentário, como por exemplo as pastas que prometem clarear os dentes, você vai ter um desgaste do seu esmalte, né? Então, assim, nós como profissionais da área de saúde, faz parte do protocolo de prevenção a gente conhecer os produtos que estão no mercado, todos eles. Conhecer as pastas de dente, os componentes de cada pasta de dente, tá? Conhecer os componentes dos bochechos de cada antisséptico, o que cada antisséptico promete fazer. Será que... Aí vai pegar, vai olhar lá, não, esse antisséptico está prometendo acabar com o mau hálito, então, e aí você questiona, será mesmo? Vou pesquisar, vamos dar uma estudada para ver se realmente isso procede? Como eu falei para vocês, como é que um bochecho com 20% de álcool vai combater o mau hálito? Se o álcool resseca a boca, e se ressecar a boca vai formar mais saburra lingual, mais placa na língua, e daí você pode gerar odor de enxofre da tua língua e ficar com mau hálito. Como é que a pessoa, né, como é que esse antisséptico, essa empresa fala uma coisa dessa, né? Como é que pode isso? Então, assim, tem muita coisa errada, sabe, no nosso país e muita coisa errada na indústria, né, da forma que a indústria passa para a gente essa questão. Então, eu acho que o cirurgião dentista, como promotor de saúde, ele tem que entender disso, ele tem que saber o momento certo dele prescrever um bochecho, tem que saber o momento certo de prescrever uma determinada pasta de dente para o seu paciente, para que o paciente não tenha um prejuízo ainda maior da sua saúde, sabe? Porque você vai estar prejudicando o seu paciente. Se você não tem esse conhecimento, você acaba prejudicando o seu paciente, como eu citei há pouco tempo atrás, né, agora na live, o paciente que faz bochecho diário com Listerine, um paciente fumante, e que o Listerine foi prescrito pelo dentista dele. E aí imagina, a mucosa dele está sendo constantemente agredida, seja pelo cigarro, seja pelo álcool do bochecho com álcool. Então, o que é carcinogênico? A gente sabe que o álcool é carcinogênico, já está comprovado isso. Então tem que, por exemplo, em relação a esse bochecho com óleos essenciais e com álcool, existe um estudo, né, mostrando que os bochechos de óleos essenciais diminuem gengivite, né? Diminui a gengivite e tal, se você utilizar. Mas existe o bochecho de óleos essenciais sem álcool. Mas esse sem álcool ele não tem uma grande atuação, ele não funciona como funciona com álcool. Então, vamos prescrever o com álcool? Não. Vamos incentivar o paciente a usar o fio dental todo dia, vamos orientar esse paciente a escovar dente. Eu consigo melhorar o quadro de gengivite e periodontite dos meus pacientes com uma higiene bucal correta, com uma profilaxia, uma higiene bucal correta. É isso que vai trazer saúde para o seu paciente. É claro que em determinadas situações eu prescrevo ali por 2 semanas, depois de uma raspagem, né? Quando você vai fazer o tratamento periodontal de gengiva e você faz uma raspagem, aí você prescreve por 2 semanas ou faz uma cirurgia, eu prescrevo. Mas o paciente chega com uma gengivite na minha clínica, eu não vou pedir para ele fazer com uma simples gengivite, né? Uma simples gengivite, não fiz raspagem. Vejo que não há necessidade de raspagem, só uma profilaxia e não há necessidade de uma cirurgia. Eu não vou prescrever bochecho para esse paciente para
mesmo que esteja comprovado cientificamente que esse bochecho, à base de álcool, óleos essenciais, ele diminui gengivite, eu não vou estimular meu paciente a bochechar com esse bochecho. Eu vou estimular meu paciente a fazer o que é correto. Eu vou fazer a profilaxia dele e vou orientar ele na higiene bucal, na escovação, no fio dental. Vou explicar quais são as consequências dele não continuar, se ele continuar sem usar o fio dental diário, quais vão ser as consequências. Vou mostrar fotos para ele de como vai ficar a boca dele daqui a uns anos, caso ele continue insistindo em não usar o fio dental e não escovar o dente corretamente. Então, assim, é esse ponto que eu sempre tô discutindo com os meus pacientes, né? Porque não existe milagre, não existe. Você tem que fazer uma higiene bucal caprichada, tem que pelo menos uma vez por dia fazer uma escovação de 2 minutos. Não vai ser bochecho que dá jeito em paciente, em pessoas que insistem em brincar com a hora da verdade. Insistem em não usar o fio dental. Vai ter problema, vai ter retração de gengiva, pode vir sim a perder seus dentes na terceira idade, né? Porque na terceira idade é quando o problema já está num estágio mais avançado e é por isso que a pessoa acaba perdendo na terceira idade, mas pode até perder mais jovem, né? Antes disso, dependendo se o paciente for fumante ou for diabético mal controlado, ele vai ter a doença mais acelerado, o processo mais acelerado. Então, é o que eu falo sempre, o mais importante, gente, é fazer a prevenção, tá? É prevenir. E ficar bem claro que bochecho somente com prescrição do dentista. Agora, se o dentista prescrever para uso diário e contínuo, se eu fosse você, eu não seguiria o conselho dele. Não seguiria, tá? Se o teu dentista prescreve por um período curto, 2 semanas, ok, pode usar sem problema nenhum. Pode seguir o conselho do seu dentista. Esse dentista aí, esse seu dentista, ele está antenado, ele sabe das coisas. Agora, se o dentista prescreve uso contínuo, não faça, não use, não siga a orientação. Simples assim, sabe? Porque isso não está correto. Deixa eu ver aqui, eu fiz um roteirinho aqui, deixa eu ver se eu esqueci de falar mais alguma coisa. Em relação, se vocês quiserem colocar alguma pergunta aí sobre o assunto, podem colocar aí nos comentários que eu respondo, tá? E eu quero ver só se eu falei tudo que eu queria falar, né? Eu fiz aqui um roteirinho, peraí. Bem, acho que eu falei tudo aqui, gente, sobre a questão do bochecho. Então, resumindo, bochecho não é para ser usado diariamente. A gente tem que usar com parcimônia, com indicação realmente do dentista, tá? Que mais? Não acreditem em tudo que a indústria fala para vocês, não acreditem nas propagandas, em todas as propagandas. Procurem buscar orientação com pessoas, com profissionais confiáveis, profissionais que estudam, que estão sempre antenados, em sites também, se você for na internet, em sites que realmente tenham credibilidade, né? Que você realmente saiba que ali você vai estar sendo bem orientado. Agora, o dentista, voltando ao dentista, né? O dentista, ele tem que estar por dentro disso, sabe? Ele tem que saber fazer a indicação correta, orientar seu paciente, para que realmente o paciente possa vir a ter saúde, né? E possa preservar seus dentes ao longo de toda a vida, que é possível isso, não é utopia, eu sempre falo. É possível sim não ter doenças na boca, é possível ter saúde, basta que você seja bem orientado, que você faça uma correta higiene bucal, que você... É claro que a dieta alimentar também é fundamental, eu já falei sobre isso em outras lives. Tem que haver uma reeducação alimentar, porque não adianta também você passar o fio todo dia e ser boca nervosa, ficar comendo toda hora, também não adianta nada. E agora, em tempos de pandemia, né, de
as pessoas estão em casa e tem acontecido muito isso, né? A pessoa fica ansiosa e acaba comendo toda hora. Então, evitem beliscar toda hora, evitem... entre as refeições, eu sempre falo que o mais saudável é a água, é você beber água entre as refeições. E façam a higiene bucal a cada refeição, fio dental, tudo que tem direito. E não precisa bochecho, ok? Bem, vou encerrando por aqui, o assunto já está bem, acho que ficou bem explicadinho, espero que vocês tenham gostado da live. E semana que vem, quem sabe, eu estarei de volta, vou pensar em outro assunto bacana para a gente conversar, tá bom? Gratidão por vocês terem ficado aqui até esse momento e fiquem com Deus, tá? Um beijo!